aquilo que o Senhor assim o ordenar a falar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, vai de encontro lá dele neste momento, vai de encontro à família dos teus servos, Pai, neste momento. Guarda, livre e protege de todo mal, toda investida satânica, em nome de Jesus Cristo. Usa, Pai, como o Senhor já tem usado, mas usa hoje de forma especial, que todos que aqui se encontram possam ser impactados com a Tua presença, através da palavra que o Senhor colocar assim na vida do Teu servo. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, meus queridos. Podeis assentar em nome de Jesus. Eu agradeço ao meu Senhor por essa rica oportunidade que mais uma vez Ele me concedeu de estar aqui para ministrar a sua palavra, né? Agradeço a vida do pastor Luiz Cláudio, que me confiou de estar aqui mais uma vez para ministrar a palavra do nosso Deus. E assim também quero louvar a Deus pela vida da minha pastora Ana Cláudia, pela vida das missionárias desta casa, evangelista, auxiliar, em nome de Jesus, e todos os obreiros e obreiras desta casa, em nome de Jesus, amém? Para que Deus continue abençoando todos poderosamente, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite nós vamos meditar na história da palavra de Deus que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 18. Aleluia. Vamos ouvir um pouco nessa noite acerca do poder da intercessão, da importância de estarmos diante de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos lá para o versículo de número 17, capítulo 18, verso 17. Amém? E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa, depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto clamou de Sodoma e Gomorra, se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor, que vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda de pé diante da face do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. É importante que você grave esse versículo, essa parte B que diz assim: mas Abraão ficou ainda de pé diante da face do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A história de Abraão vai começar quando um homem ouve simplesmente a voz de Deus, um Deus do qual ele não conhecia,
E essa voz o chama e ordena para que ele saísse da sua terra para um lugar que Deus o mostraria. E Abraão, ele hoje é conhecido por mim e por você como o pai da fé, porque ele precisou usar a fé para sair, abandonar sua família, sair do meio da sua parentela e ir para um lugar que ele nem sabia onde era, que ele não conhecia. E eu quero te dizer que é por isso que eu e você, pela fé, também iremos alcançar o céu, porque nós fomos chamados para poder habitar em uma terra da qual nós não conhecemos, mas que está preparado para aqueles que têm fé e que vão perseverar até o fim. Não vão parar no meio do caminho, eles vão continuar perseverando, assim como Abraão. Abraão saiu da sua terra, do meio da sua parentela, e como também não é diferente na minha vida e na sua, Abraão enfrentou dificuldade no caminho. Abraão também passou privação no caminho. Abraão enfrentou barreiras no caminho, alguns empecilhos, alguns levantes. Na minha e na sua vida também não é diferente. Nós vamos passar por barreiras, dificuldade, mas o que eu e você não podemos fazer é parar no meio do caminho, porque aquele que te chamou, ele garante na tua caminhada que ele vai estar contigo todos os dias, cuidando de cada detalhe, te instruindo de como você deve agir, para poder chegar onde ele prometeu te fazer chegar. Mas para isso é necessário a frente na sua, porque a Bíblia vai dizer que certo tempo depois, o Senhor apareceu a Abraão mais uma vez, e com ele mais 2 anjos. E era pela manhã bem cedo, quando o sol já raiava, Abraão se levantou, e ali, quando ele viu a presença daqueles 2 anjos, daqueles 3 anjos, aonde um deles é o próprio Deus, a Bíblia vai dizer que Abraão já se prostra perante eles e o adora. Louvado seja o nome do Senhor. E pediu para que ele se assentasse aonde o mesmo saiu, já foi logo preparar ali um banquete para que eles pudessem se alimentar. E isso foi agradável aos olhos de Deus, e eles aceitaram, se assentaram ali. Isso, naquela situação, Deus conversando com Abraão, ele vai dizer: olha, neste mesmo tempo, eis que eu voltarei, e eis que Sara, tua mulher, terá gerado um filho. A Bíblia vai dizer que Sara estava dentro da tenda, sentada, ouvindo tudo, e a mesma acabou rindo. E Deus pergunta a Abraão: por que riu tua mulher? Por que Sara riu? Sara riu porque a sua idade já era avançada, os costumes das mulheres já haviam se cessado na vida dela, por conta da sua idade já ser avançada. A idade de Abraão já ser um homem muito velho, então ela disse: isso é impossível. Mas aí ela vai dizer que não riu, e Deus vai chamar ela e vai dizer: ei, não fales isso, porque você está dizendo que você não riu, sendo que você riu. E muitas das vezes nós cometemos alguns erros e não queremos confessar diante do nosso Deus que verdadeiramente nós erramos. Como Sara ali de imediato, ela preferiu negar do que ser sincera com Deus, dizendo: Senhor, como é que pode? Eu sou uma mulher velha, avançada de idade, o costume das mulheres já se acabou na minha vida. Como é que agora isso pode acontecer? Talvez o trecho da conversa de Sara com Deus seria totalmente diferente. Mas quando Sara foi advertida por um erro que ela cometeu ali, ao rir, ao duvidar daquilo que Deus estava falando que iria fazer, a mesma negou que havia feito isso. E que isso não venha acontecer na minha vida e na sua vida. Que possamos estar sempre confiando no nosso Deus. E mesmo quando eu e você errar, sermos sinceros diante de Deus e nos apresentarmos a Ele dizendo: Senhor, errei,
foi verdade, eu falhei, para que Ele possa nos restaurar. Louvado seja o nome do Senhor. E por sua vez a Bíblia vai dizer que agora Deus havia contemplado a maldade das pessoas que habitavam na cidade de Sodoma e de Gomorra, ao ponto do clamor está chegando diante de Deus, e Deus agora havia descido para realmente contemplar, para ver como é que estava o comportamento daquelas pessoas, para ver se haveria entre eles algum tipo de arrependimento, porque de fato o que Deus busca na vida do homem é um arrependimento sincero. E naquela cidade habitava um homem por nome Ló, com sua família, e o mesmo era sobrinho de Abraão, que saiu quando Abraão foi chamado por Deus, lá no capítulo número 12, quando Deus chama Abraão para sair ali da sua terra, do meio da sua parentela, ele acabou levando Ló consigo. E ele levando Ló consigo, a Bíblia vai dizer que Deus foi abençoando Abraão na sua caminhada, na sua trajetória de vida. E Ló, por sua vez, tendo as suas partes também, foi crescendo. E chegaram num determinado ponto aonde acabou-se, os alimentos para os gados de Ló e os gados de Abraão, ao ponto dos seus empregados acabarem brigando. E quando isso aconteceu, Abraão chamou Ló, por ser seu sobrinho, e disse: não é certo, nós dois sendo parentes, estamos brigando, então é melhor que a gente acabe se separando. Então, a partir de hoje, aqui está as campinas, e por esse lado está os desertos. Você vai escolher para onde você quer ir. Você tome a sua decisão para onde você quer ir. Eu vou ficar com a outra parte. Ló avistou, e Ló estava vivendo somente por aquilo que ele poderia ver. Abraão vivia o tempo todo por aquilo que ele não via, não sabia, não conhecia. E quando Ló olhou para as campinas, ele disse: eu vou por este caminho. Abraão: tudo bem, você vai por aí, eu vou por cá. Abraão seguiu para o deserto, e mesmo estando no deserto, Deus nunca deixou de estar com Abraão em nenhum instante da sua vida. Mas tem pessoas que, por muitas das vezes, só porque está passando por um deserto, está pensando que Deus te abandonou. Ele ainda é fiel para cumprir na tua vida todas as promessas que Ele te fez, mesmo você estando no deserto. Aleluia. Só basta simplesmente, meu amado, você viver pela fé. É você viver quando as circunstâncias estão tudo dizendo que não vai dar certo, que você não vai conseguir, mas você vai olhar para dentro de si mesmo e vai dizer: eu sirvo ao Deus do impossível, e não há nada impossível para Deus. Assim como Ele falou para Sara: há alguma coisa impossível a Deus? Porventura há? Então Ló, por viver simplesmente por aquilo que ele poderia ver, ele escolheu as campinas. Mas as campinas ficavam para as bandas de Sodoma e de Gomorra, aonde a maldade daquela população era grande. E Ló habitando ali, louvado seja o nome do Senhor, um dia Deus desceu para poder contemplar de perto a maldade daqueles homens. Porque o fato de eu e você errar está na nossa natureza humana. Mas quando eu e você erramos e reconhecemos o nosso erro e busca o arrependimento da parte de Deus, Ele nos perdoa. Então Deus buscou ver naquele povo daquela cidade se havia algum arrependimento pela maldade que eles estavam cometendo diariamente. E quando Deus está ali, conversou com Abraão e saiu, após falar para ele que depois de um tempo ele voltaria e Sara geraria o filho, ele saiu conversando com seus anjos e disse: eu vou ocultar de Abraão, eu não vou falar para Abraão aquilo que eu estou para fazer ali na cidade de Sodoma e de Gomorra, não vou fazer,
porque não vou falar, porque eu sei que Abraão, eu tenho visto que ele vai ser um homem que vai passar para a sua geração seguinte os ensinamentos que eu tenho passado para ele, para que o povo que vem após dele se mantenha perante a minha face, se mantenha perante a minha presença. Deus, Ele busca de mim, de você, que nós venhamos ser pessoas, pais de famílias, que venhamos impor a palavra de Deus dentro do nosso lar, está ensinando a nossa família, está ensinando os nossos filhos, a maneira que deve agir, a maneira que deve se comportar perante o nosso Deus. E Deus espera isso de mim e de você diariamente, para que nós possamos passar para a nossa geração os ensinamentos que nós temos aprendido do Senhor. E muitas das vezes, quando isso não acontece, vai se entristecer a face do Senhor, porque foi isso que Deus estava vendo em Abraão. Então Ele estava querendo ocultar de Abraão o que ele iria fazer. Por quê? Porque ali na cidade de Sodoma e Gomorra estava habitando o seu sobrinho, e Deus não queria que ele soubesse. Mas Abraão, daquilo que estava para acontecer, a Bíblia vai dizer que Abraão ficou ainda diante de Deus após o Senhor já está dispensando os seus anjos para que descesse para a cidade de Sodoma e Gomorra na parte da tarde daquele dia. E quando Abraão ficou diante do Senhor, o mesmo agora vai fazer uma intercessão, e ele começa a interceder a Deus por aquela nação, por aquele povo de Sodoma e de Gomorra. Então ele pergunta: Senhor, se houver 50 justos naquela cidade, o Senhor irá destruir todo aquele povo? Vai destruir os justos junto com os ímpios? E o Senhor disse: olha, Abraão, se houver 50 justos naquela cidade, eu pouparei toda aquela cidade por amor dos 50 justos que estiver ali. E Abraão ali diante de Deus: ah, Senhor, não se irrite comigo, mas se por um acaso faltar 5 entre os 50, o Senhor vai destruir aquela cidade por falta dos 5? E Deus olhou para Abraão e disse: Abraão, se houver os 45 ali, eu não destruirei. Abraão, conhecendo o poder de Deus, a todo tempo ele se humilha perante o Senhor e diz: Senhor, não se ire contra mim, mas permita que só por mais uma vez eu possa falar com o Senhor. E se só houver 30 justos ali, o Senhor vai destruir aquela cidade por amor com os 30 que estão ali? Ele disse: não, Abraão, se houver 30 eu não vou destruir, mas Senhor, eu te peço, só mais essa vez. E se houver somente 20, o Senhor vai destruir? Aí o Senhor disse para Abraão: eu não destruirei a cidade por amor dos 20. Eu imagino o coração de Abraão se apertando, se estreitando cada vez mais. Sabe por quê? Quando Ló desceu para as campinas de Sodoma e Gomorra, Ló levou consigo sua família e levou muitos trabalhadores com ele. Ló já tinha se tornado um homem também rico, já tinha sido um homem que estava sendo abençoado, estava andando com Abraão, aprendendo os princípios da palavra de Deus. Então Abraão mais uma vez vai dizer: Senhor, permita que eu fale mais uma vez contigo. E se só houver ali, Senhor, 10, aí Deus, eu pouparei toda a cidade por amor dos 10. Abraão se entristeceu e sabia que não havia 10, mas a sua preocupação foi o seguinte: o que foi que Ló estava fazendo naquela cidade? O que foi que ele fez com todos os ensinamentos que aprendeu de mim?
porque ele não passou adiante para aqueles que estavam dentro da sua casa. Os seus trabalhadores que estavam com ele deveriam estar vivendo no mesmo comportamento, dentro da mesma sã doutrina, não podiam se desviar. Era impossível não ter os 10 ali, porque se tivesse os 10, Deus iria poupar uma cidade inteira, por amor de 10 justos. Observe aqui, meu amado e minha amada, a importância de eu e você estarmos como justos diante da face do nosso Deus. Porque quando ele olhar para a terra e buscar um justo, assim como um dia ele pensou e irou-se e queria destruir toda a terra, acabar com toda a raça humana, mas a Bíblia diz que ele um dia olhou, encontrou Noé e sua família, e mesmo assim, por amor de Noé ainda e sua família que estava servindo a ele, ele ainda fez com que Noé proclamasse o dilúvio por 120 anos, para que houvesse um arrependimento na vida das pessoas. Aí tem pessoas que dizem: mas desde quando eu nasci, eu ouço falar que Jesus vai voltar. Não é por isso não, meu amado, não é porque Deus está se tardando não, Ele está te dando um tempo, para que haja arrependimento na tua vida, para que a sua alma não vá perecer no inferno. E Ele está buscando simplesmente dos homens um arrependimento sincero. Então Abraão se preocupou, por isso ele começou a interceder, por isso que ele começou a clamar diante de Deus, para que Deus pudesse poupar aquela cidade. Mas Ló não fez o papel como ele deveria fazer. Olha o que o Senhor diz aqui, versículo 17, diz: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele será medida todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça sobre Abraão o que acerca dele tem falado. O que é que Deus estava falando de Abraão? Farei de ti pai de uma grande nação. Que foi que Deus olhou para Abraão e viu? Que ele ensinaria a sua geração a obedecer a Deus. O que é que Abraão, tendo isso no seu coração, esperava que Ló fizesse a mesma coisa dentro da sua casa? O que é que Deus tem esperado de mim e de você hoje? Que tem o conhecimento da palavra de Deus. É que eu e você implantamos a palavra de Deus dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, para a nossa família, para os nossos familiares. Mas isso tem acontecido? E quando os anjos desceram para a cidade de Sodoma e Gomorra, a Bíblia vai dizer que quando Ló os avistou, o mesmo também adorou os 2 anjos do Senhor, reconheceu, convidou para sua casa, e os anjos ali entraram. Observe que o Senhor chegou na casa de Abraão, ali na tenda de Abraão, pela manhã, bem quando o sol já nascia. Os anjos desceram para a cidade de Sodoma e Gomorra na parte da tarde. Por quê? Porque eles ficaram pela manhã na casa de Abraão, se alimentaram, sentaram na casa de Abraão, e agora desceram para a casa de Ló no período da tarde. Ambos entraram para a casa de Ló, estava instruindo de tudo que deveria acontecer, de tudo que iria acontecer. E ao anoitecer, já estavam para se deitar, quando de repente os homens daquela cidade e dos municípios vizinhos chegaram na porta de Ló dizendo: coloca para fora os homens que nós vimos entrar aqui nessa tarde na tua casa. Porque da mesma forma que eles viram entrar, eles não viram sair. E agora eles queriam de toda forma que Ló colocasse aqueles homens para fora. Porque aquela nação, aquele povo, era homens homicidas,
eram pessoas que praticavam a imoralidade sexual de diversas formas. Então Ló, conhecendo e sabendo disso, sabia que não era por um acaso, não era para poder conhecer aqueles dois homens. Então a Bíblia vai dizer que Ló sai, abre a porta, sai para fora e fecha a porta por trás de si. E Ló vai interceder também ali naquele momento e vai dizer: rapaz, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho 2 filhas, moça, nunca conheceu varão nenhum. Eu as dou para vocês, para que vocês não toquem de maneira alguma nesses homens que aqui entraram na minha casa. Mas a Bíblia vai dizer que eles disseram: não queremos, põe para fora esses varões. E a Bíblia vai dizer que agora, de tanto eles insistirem, os próprios anjos saem e estendem a mão, aonde todo aquele povo foi tomado de cegueira naquela hora, e ficaram sem saber nem mesmo aonde estavam. Ló entrou para dentro de casa mais uma vez. Eles começam a avisar a Ló para que ele se apressasse, arrumasse tudo, pegasse tudo que tinha para pegar, para poder sair daquela cidade. As 2 filhas de Ló já tinham compromisso, louvado seja o nome do Senhor. Mas observe, a casa de Ló, por sua vez, ainda estava guardando um pouco do princípio, porque mesmo na corrupção daquela cidade, Ló ainda tinha dentro da sua casa 2 filhas moças que tinham compromisso de casamento, mas não havia entrado na prostituição. E agora ele sai à casa dos seus genros, e quando chega na casa do seu genro, ele vai anunciar aquilo que os anjos haviam avisado, que a cidade seria destruída, tomada por fogo ao amanhecer. Mas quando Ló falou isso, eles começaram a rir da cara de Ló, não quiseram ir com Ló, e voltou para casa. Voltou para casa, e ali, quando foi na madrugada, a Bíblia vai dizer que os anjos começaram a despertar Ló e disse: apressa-te, bora, saia da cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo de número 19, versículo de número 16. Ele porém, diz assim, olha, ele porém demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher, e pela mão das suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tirando-nos, puseram para fora da cidade. E aconteceu que, tirando fora da cidade, escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda a campina. Escapa para lá, para que o monte, para que não pereça. Ao ponto do anjo tomar pela mão e fazer com que ele saísse depressa. É aqui que eu quero chamar a tua atenção nesta noite. Eu não sei por quem dentro da sua casa você tem clamado, você tem orado, você tem suplicado diante do Senhor, ou talvez você não tenha chorado, você não tenha clamado a Deus da forma que Abraão estava intercedendo a Deus pela vida do seu sobrinho. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: a partir do momento que você se coloca diante de Deus para interceder pela vida de alguém, pela vida do ente querido seu, eu quero te dizer que Deus é capaz de enviar o anjo, ainda que a pessoa não queira sair do lugar que está sendo marcado para a destruição, para a morte. Deus enviará o seu anjo, e ele os tomará com sua mão e tirará do lugar que está previsto grande morte sobre eles. Mas se você ficar calado, eles irão perecer no mesmo lugar que estão. Mas enquanto você não se calar, enquanto você não desistir, enquanto você perseverar, porque ainda enquanto tiver vida, haverá esperança. Abraão não desistiu, ele começou clamando por 50, depois ele foi para 45, ele baixou para 30, baixou para 20, baixou para 10. Ele não fez foi parar, não desistiu.
ao ponto de Deus olhar para Abraão e dizendo: não, eu não vou deixar que Ló pereça junto com aqueles homens. E ele envia o seu anjo para poder livrar Ló e a sua família da morte. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus, ele nos dá livramento de morte, mas também ele nos dá a ordem que devem ser cumprida diante dele. Porque os anjos, quando tomaram pela mão, puxando para fora, ele pegou e disse: ei, saiam e não olhem para trás. Da onde o Senhor te tirou, ele também te ordenou para que você não olhe para trás. Grande foi o livramento que ele te deu aonde você estava no dia em que ele te encontrou. Mas agora ele está dizendo, está dando uma ordem para a minha vida e para você, dizendo: vaia e não olhe para trás. E a Bíblia diz que de repente, quando eles saíram, logo ao raiar do sol, louvado seja o nome do Senhor, começou a chuva de fogo e de enxofre. E a mulher de Ló resolveu olhar para trás. Qual foi a ordem dos anjos? Não olhe para trás. E quando ela olhou para trás, ela se tornou uma estátua de sal e morreu. Quando eu e você desobedecemos a ordem de Deus, nós vamos perecer. Mas enquanto você se manter na obediência da ordem que foi liberada sobre a minha vida e sobre a sua vida, você vai continuar vivendo para a glória do nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero deixar para a tua meditação nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Aqui eu quero encerrar. Não deixe de orar, não deixe de clamar, porque o teu clamor fará grande diferença dentro da tua casa, dentro da tua família. Porque enquanto você continuar orando, enquanto você continuar perseverando, Deus, ele vai enviar o seu anjo para dar livramento aos seus. Mas não pare, não desista, continue anunciando a palavra de Deus dentro da sua casa. Passe esse ensinamento para os seus filhos, para que quando eles forem grandes, não venham se desviar da palavra do Senhor, mas que ele permaneça. Porque Deus conhecia o coração de Abraão, ele sabia que Abraão ia fazer isso, e é isso que ele espera de mim, de você, que aquele ensinamento, esse ensinamento que você tem aprendido da parte de Deus, seja passado para os seus filhos, para que quando eles crescerem também possam passar para os seus filhos, e isso vai se tornando uma geração de adoradores. Mas quando eu e você desobedecemos a ordem de Deus, acabamos perecendo no caminho. E até aqui me ajudou o Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço a minha oportunidade. Ô glória, vamos ficar de pé.